Sejam todos muito bem-vindos. Esta é uma leitura para o signo de Leão, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter em Leão. É uma leitura geral, como vocês já sabem. E é uma leitura, essas leituras semanais, elas são atemporais, então pode ser que a qualquer momento que tu encontre esse vídeo, tenha aqui um direcionamento para ti. Se não houver nada aqui, tu dá uma olhada nas leituras que já saíram para o mês de abril, que pode ser que lá tenha um complemento para essa aqui, ou mesmo um direcionamento aí para uma outra área da tua vida, tá bom? Mais uma vez eu quero agradecer a cada um que tem apoiado aqui o meu trabalho. Tem sido de extrema importância, como vocês sabem, né? E eu sou muito grata mesmo a cada um que curte aqui, a cada um que comenta, que gosta de compartilhar as suas histórias e aqueles que se inscrevem também para continuar comigo aí nessa jornada. Então, muito obrigada, Leão. Vamos lá. Sem mais blá blá blá, vamos à tua leitura. Energia que vai reger, guiar, direcionar os caminhos de Leão. O que é que Leão precisa saber sobre esse momento da jornada? Qual é a energia que Leão está emanando? A energia que está regendo esse momento? Energia de um passado que vem à tona, né? Sim. Ó. 5 de copas. Eu vi a carta do mundo. Senti essa energia de retrocesso, foi a palavra que me veio. Mas pode ser, né? Não é um retrocesso porque, assim, a gente não regride, não é nesse sentido. Mas a gente retorna diversas vezes a sentimentos, a relações, a situações que foram de alguma forma importantes, não importantes necessariamente porque foram positivas e que nos permitiram avançar. Importantes muitas vezes justamente pelo contrário, porque elas não nos permitem avançar em determinados sentimentos que tem dentro de nós. São situações que nos prendem naquele momento e que, apesar do tempo passar e de muitos considerarem que o tempo ele cura, se enganam, porque o tempo ele continua, porque a vida ela não tá nem aí se tu tem trauma, a vida não tá nem aí se tu tem questões do passado para resolver. O dia ele passa independente da tua disposição naquele dia em realizar as tuas tarefas ou não. As horas passam e elas não te perguntam se tu tá disposto ou não. Então aqui é sobre o tempo que passou, mas coisas que permaneceram dentro de ti e que vez ou outra te convidam a retornar a uma situação numa sensação de rejeição. Como se aqui tu buscasse naquele instante ali as respostas necessárias para seguir em frente. Como se tu buscasse no prolongar do tempo a cura para um momento específico e exato onde fez com que tu sentisse que tu perdeu tudo ou que tu perdeu algo importante aqui para tua vida. Uma decisão. Tu busca o momento exato da decisão que tu tomou naquele dia que fez com que tantas coisas acontecessem depois disso. Esse momento, ele existe. Ele está gravado em ti de alguma forma. E esses retornos, eles indicam exatamente que o tempo não cura nada. O tempo é o tempo. O tempo é a vida, ele não tem regras. O tempo é uma ilusão. Tanto o tempo é uma ilusão que coisas que nos traumatizam, que coisas que nos marcam e que são verdadeiramente importantes de alguma forma para a nossa jornada, elas nunca somem. Não passa. Tu tá numa energia de voltar a certas situações e reviver algumas coisas. As dores não são ou são atenuadas pelo tempo ou não são. Não entendi. Porém, elas permanecem, independente.
Porque quando elas retornam vivas, como se tivesse recém acontecido. Então aqui, o que eles querem te dizer com isso? Que tantos retornos a esse fato, que tantos retornos a determinadas situações, aqui pode não ser uma situação específica, mas é um padrão, é algo que acontece na tua vida. Por exemplo, alguém que tem um problema com dinheiro. Ah, eu tô muito bem aqui, tipo assim, né? Leão, eu tô ficando muito satisfeito com a minha vida financeira, tenho trabalhado, tenho ganho dinheiro suficiente, tenho não sei o que. Agora vai engrenar. Quando tu vê, tu tá ali até economizando, investindo, sei lá o que tu tá fazendo, puf, acontece uma coisa, ou quando tu menos espera, tu não tem mais um tostão. Tipo isso, tá? Um padrão que eu quero te dizer. Ou então um padrão de estar num relacionamento, as coisas estarem muito bem, mas daqui a pouco tu percebe que aquela pessoa tem uma coisa nela, uma mania, uma coisa que remete exatamente a todos os outros relacionamentos que tu viveu e que é algo que tu não suporta. Algo que tu não consegue conviver. Sabe? É uma coisa que te agride, que te afeta, que é importante pra ti. Um exemplo que eu tô te dando, porque aqui não pode não ser uma situação específica, embora eu esteja vendo aqui, sentindo um recorte da tua vida, que foi algo que deu início a essas outras posteriores coisas aí que aconteceram e que te remeteram a isso. Leão, o que acontece aqui? Dito tudo isso, todos esses retornos, e eu sei que tu sabe, mas eu preciso te dizer que todos esses retornos, eles são todas essas vezes que essa coisa retornou, ela veio a serviço. Mas ela não se prestou àquilo que ela veio. Por quê? Vamos entender. Talvez tu já tenha entendido. Mas assim, toda vez que essa situação retornou para tua vida, tu vivenciou ela da mesma forma. Talvez tu não tenha perdoado, talvez tu tenha continuado com o mesmo, tu ficou olhando do mesmo ponto. Um ponto de vista é apenas um ponto da vista. Faz sentido? Não sei. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é, por falar em ponto, é o fato de que todas as vezes tu olha com o mesmo padrão. E o que eles estão dizendo aqui é que tu olha sempre o lado negativo dessa situação. Ai, não tem lado positivo nessa situação. Beleza, não tem mesmo. Mas a questão é que o lado positivo aqui é a qual serviço isso está se prestando. Porque se tem uma situação aqui de rejeição, é preciso... Porque essa carta aqui representa isso, por isso que eu tô te falando rejeição. Porque provavelmente seja sobre isso mesmo. Mas toda vez que isso vem aqui... Aqui tem muito uma coisa emocional, né? Naipe de copas fala das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Mexe diretamente ali. A questão aqui é que o que eles estão te pedindo é que tu use a racionalidade nesse lugar. Que tu consiga olhar para essa situação com racionalidade. Tô vendo até uma energia aqui de rainha de espadas. Mas, na verdade, o que a gente tem aqui no fundo do maço é um as de espadas. E olha só que interessantíssimo. Eu amo isso. Tarô e eu hoje estamos, ó. Nostalgia. Aqui tem uma coisa que retorna pra ti essa semana, nos próximos dias. Que é exatamente essa situação aqui. Que veio várias vezes, já retornou, e dessa vez ela retorna justamente para que tu olhe para ela sobre outro ponto de vista. Que espetáculo! Sobre outro ponto de vista. Aqui exatamente é o ponto de vista aquele que ninguém viu. É sobre aquela ótica. Como é que chama quando a gente vê uma coisa que ninguém vê? Não é exclusivo. Como é que chama? Aquele que desbrava, aquele que dá início, aquele que é...
Se for, vai sair a palavra daqui a pouco. As de espadas é uma ideia inovadora. Inovadores diante de uma situação, para resolver uma situação. Essa ideia inovadora, esse ponto de vista que tu nunca teve sobre essa coisa, é o que vai te libertar disso. É o que vai curar e cortar isso da tua vida de uma vez por todas. Aqui tem uma vitória sobre esse sentimento de rejeição. Aqui tem alguns vencendo esses padrões de relações, de situações onde tu sempre, no fundo, tem essa sensação de rejeição. No fundo, tem essa sensação de que eu preciso sempre vivenciar essa sensação de ser rejeitado, de estar sendo, de... E aí, diversas coisas podem acontecer por conta disso. Vamos adiante. Mas aqui o principal que eles querem mesmo o que eles querem mesmo trazer aqui é que aqui é preciso enxergar que nem tudo é ruim, que nem tudo está perdido. Que dentro dessa situação aqui existem pontos positivos e que é o que tu precisa ver nesse momento. O que são esses pontos positivos? Provavelmente a oportunidade de tu entender o porquê que tu sente assim nesses padrões. Tá, e aí eu não vou ficar aqui, né? Não me formei em psicologia, então não vamos palestrar sobre psicologia. Vamos fazer o que eu sei fazer. Viu? Transformação, ó, a carta da serpente. Transformação de um padrão ancestral. Transformação, corte dos elos, das alianças que te prendem a esses padrões ancestrais. Tá? Ó, aqui a gente tem a proteção. Para alguns, essa energia que eu te falei aqui, ela está relacionada ao pai, ao teu pai. Porque a carta do urso, ela representa o pai, ela representa o masculino, o protetor, o sábio pode ser, né, o ancestral. Pode ser aqui um pai que já partiu, tá? Para alguns. Sincronicidades, né? 13 e 13. Tá. Acontecimento principal. Tá vendo aqui? Quando eu peguei o baralho aqui, tava as nuvens aqui no fundo. Eu embaralhei pra vocês mais uma vez, como vocês viram. E as nuvens permaneceram aqui no fundo. Aqui me fala sobre uma visão um pouco turva sobre essa situação. Então, assim, Leão, é fácil, talvez não seja, provavelmente seja um momento bastante desafiador. Esse momento de olhar pra dentro, ele nunca é fácil, né? Apesar de, quando a gente fala, parece que tudo é muito fácil, mas principalmente quando a gente trata desses padrões ancestrais, de situações que a gente vivenciou lá na infância, coisas que a gente traz, sabe? Eu mencionei, né, aqui eu comentei, não vou ficar falando sobre isso porque não sou... não formei em psicologia. De repente seria interessante tu trazer essas questões, tu levar essas questões aqui, né, para a sessão de terapia. Se tu não faz terapia, talvez possa ser um aconselhamento que eles te dão, tá? Ou para que tu leve isso nos próximos dias, para os próximos dias. Eu sei que é algo difícil e doloroso para muitos, né, de nós, para muitos de vocês aí, mas aqui eles estão aconselhando porque é necessário. Para outros não tem relação com o pai, tem a ver simplesmente com padrões ancestrais ou padrões que tu replica em diferentes momentos da tua vida. Acontecimento principal, então, fora tudo isso que já foi dito, né? Ó, a serpente. Eu vou tirar só mais uma porque vai se repetir aqui a energia. Tá muito claro pra mim, tá? Tá muito, muito claro. Aqui existe, ó,
mais uma vez falando sobre esses elos, né, sobre essas alianças que a gente tem, né, sobre esses elos fortes, compromissos que a gente tem, com o compromisso aqui talvez ele fale muito mais sobre a nossa transformação do que o compromisso que a gente tem lá com os nossos ancestrais, né? Muitos eu sei que carregam muitas mágoas, muito sofrimento, de muitas coisas que eu que tô aqui falando nem posso imaginar e nem mensurar as coisas que tu viveu na tua vida. Mas o que eu quero te dizer é que muito mais do que o que saiu aqui no tarô foi sobre as alianças com pessoas do teu passado, com ancestrais, muito mais aqui forte, presente sobre o que eu tô falando é a aliança do compromisso, do comprometimento com o teu crescimento, com a tua jornada, independente das outras figuras que forem, vez ou outra aí, passarem pela tua jornada. Fiquei toda arrepiada. Olha aqui. De novo, esse ancestral aqui, né? Então são essas, aqui também são esses elos que a gente tem com, o nosso com os nossos ancestrais, coisas que a nossa mãe fez, a nossa avó fez, a nossa bisavó fez, entende? E olha só, aqui a serpente e o ataúde de novo, por isso que eu te falei, a energia que ela tá se repetindo. Essa leitura me parece bastante específica, como eu falei, é um ponto específico aqui, né? Que trouxe vários outros. A transformação aqui, e aqui fala de morte. Morte do nosso padrão de repetição, morte do nosso sofrimento, ou mesmo alguém que está no outro plano e que talvez precise de perdão, talvez precise ser olhado certas coisas com outro ponto de vista. Não sei para quem eu tô falando, mas tá uma leitura bastante importante, me parece, tá? Espero ter ajudado de alguma forma e eu desejo que o nosso Mestre Jesus ilumine os teus pensamentos, ilumine os teus caminhos, ilumine a tua jornada para que tu possa ver e resolver dentro de ti o que quer que seja, tá bom? Beijo, fica com Deus.